Vida e Saúde está de volta. A gente conversou um pouquinho aqui sobre inconsciente já no segundo bloco. Doutora Emy Pardo com a gente, ela que é psicóloga, doutor César Vasconcelos, que tem nos ajudado de tantas maneiras aqui ao longo desses programas no Vida e Saúde. Você tem dúvidas? Como é que você tem tratado? Como é que você tem resolvido as suas questões emocionais? É a pergunta do dia. Eu quero muito a sua participação aqui. Manda ver, manda para cá. Ó, você pode usar o nosso QR Code ou então digitar aí 12982660004. Se você digitou, se você acessou pelo QR Code, já salva esse número que é o contato do Vida e Saúde. Você pode participar sempre que quiser. Muito bem. Se a gente não cura algo que viveu no passado, vocês falaram de tantas memórias de infância, impressões que a gente... que são tão únicas, né? Uma mesma família, mesma situação, cada um vai colecionar uma impressão diferente. Se a gente não cura algo que foi ferido no passado, a gente acaba sangrando em cima de pessoas que convivemos hoje e essas pessoas não fizeram parte daquelas memórias. Às vezes a gente se utiliza do nosso cérebro, né, como gavetas. Olha, a gente tem aqui um arquivo e a gente acaba guardando muita coisa. Vou exemplificar aqui porque a nossa produtora fez, ó, problemas do trabalho, coisas que vemos e sentimos das redes sociais. Vou mostrar aqui, né, Matheus? Relacionamentos, dificuldades que enfrentamos ao longo da nossa vida, gente. Problemas de infância ou extratos que nós retiramos da infância. Tudo isso pode ser, ó, arquivado. E aí a gente vai talvez revisitar esses arquivos aqui, não intencionalmente, porque a gente vai só pegar, extrair aquilo que guardamos aqui, mas vai despejar em cima do marido, ou vai despejar em cima das pessoas que estão convivendo com a gente no trabalho hoje, que não tem nada a ver com aquela situação atrás. Doutor César, e isso aqui pode estar uma bagunça, né? A gente colocou em arquivo aqui, mas pode estar os arquivos todos soltos aqui. É importante entender de que nós estamos usando o exemplo do arquivo aqui, de escritório, mas a nossa mente, o nosso inconsciente não é um arquivo morto, é um arquivo vivo. Ou seja, vamos supor, uma menina teve um pai que era agressivo, que era autoritário, aí ela sofreu com isso, né? Um pai durão e tal. Aí 30 anos depois ela está casada com um marido que tem esse perfil e ela então começa a reagir com esse marido de uma forma agressiva que ela não conseguia agir lá com o pai, porque com o pai ela ficava calada com medo de apanhar. É criança. Né? Então ela... É aquela frase, né? Se você não se curar do que te feriu lá atrás, você vai sangrar hoje em cima de pessoas que não tem nada a ver. Né? Então, às vezes, pode ter casado até com um marido legal, pode ter casado, teve um pai autoritário, mas casou com um cara legal. Mas se ela não resolveu a dor da ferida que ela viveu durante vários anos com o pai, ela pode ficar estourando essa ferida em cima do marido, que é um cara legal para ela e que não tem nada a ver com a ferida que ela teve lá atrás. Né? E muitas vezes esse impulso que ela pode ter no casamento de ser agressiva com esse marido é uma coisa meio inconsciente, né? Você mostrou a pasta de trabalho porque pode ser que eu esteja utilizando conteúdos da infância na minha pasta de trabalho, voltando ao exemplo do pai autoritário. Aí eu vou me relacionar num grupo de trabalho e eu tenho um chefe, ele representa uma autoridade. E o que acontece? Eu me comporto com ele, assim como pode ser com o marido, com a referência de um pai autoritário. Então eu revivo isso, eu revivo uma relação de infância na pasta trabalho com alguém que não tem nada a ver com aquilo. E eu já fico com relações assim muito tensas, às vezes até largo o emprego porque aquele lugar não era bom para mim. Vou para outro emprego, vou buscando e muitas vezes a dificuldade não é com aquela pessoa, com aquele contexto de trabalho. Sou eu que estou usando os conteúdos da minha pasta infância numa outra pasta. Por quê? Porque o conteúdo, como o doutor falou, está tudo revirado. Eles interagem, ele não está nas pastas certas porque o inconsciente ele se presentifica. Ele não fica preso. Isto é da infância com seu pai. Isto aqui foi com as suas irmãs. Isto aqui é do seu primeiro namoradinho. Lá está tudo revirado até a gente trazer para a consciência e falar,
nossa, a minha dificuldade com figura masculina é no relacionamento com meu pai. Minha dificuldade de interagir numa equipe de trabalho é pelas relações que eu tive com os meus primeiros iguais, que eram meus irmãos. Se tive ou não tive. Então, é importante colocar isso no presente, dar o nome e organizar isso de forma que não fique mais bagunçado como está no inconsciente. Por isso que muitas vezes uma briga de casal, por exemplo, é difícil você separar em conflitos conjugais, é difícil separar. Bom, daqui até aqui, o meu conflito conjugal tem a ver com a minha história do passado. E daqui até aqui é com a questão do casamento em si. Isso mistura, embola, né? Difícil racionalizar. Então, por isso que é importante a pessoa começar a entender o que aconteceu no meu passado que me leva hoje a ter conflitos com pessoas que não têm a ver com o meu passado. Agora, todos nós vivemos situações diferentes da nossa vida que vão impactar nas nossas ações. Mas algumas situações realmente podem ser muito mais significativas do ponto de vista até negativo, né? Os nossos traumas também podem estar arquivados ou largados ali sem resolução, sem ter uma atenção especial, um tratamento, e eles continuam aqui, às vezes, refreando a nossa vida ou trazendo prejuízos que talvez você não consiga explicar. É isso mesmo. Bom, como vocês sabem, durante essa semana a gente está contando aqui de histórias de pessoas que passaram por experiências dolorosas, só que superaram, apesar de tudo. E hoje o documentário continua, mas vamos falar aqui sobre o abuso sexual, um tema que é muito sensível e perturbador. Então a gente pede para você que esteja ciente que o conteúdo apresentado aqui pode ser profundamente angustiante, desencadeador de emoções negativas e reviver traumas passados ou causar, podem reviver traumas passados e causar também algum desconforto emocional. E a gente se preocupa muito bem com o seu bem-estar e entendemos que assistir a esse tipo de material pode ser extremamente difícil para algumas pessoas. Então, se você acredita que pode ser afetado por esse conteúdo, nós recomendamos que você considere cuidadosamente se é apropriado continuar assistindo e se você sentir necessidade de interromper a visualização durante o documentário, não hesite em fazê-lo. Seu bem-estar é a nossa prioridade. Agora, a gente vai conhecer a primeira parte da história do Reginaldo e quais as marcas que o abuso sexual deixou em sua vida. Só eu sei o tanto que o abuso tirou de mim. Tirou muito a tal ponto de eu não me achar bom o suficiente. De não achar aquilo que eu faço que seja o suficiente para mim ou para as pessoas que estão à minha volta. Meus pais sempre viviam na vida rural, trabalhando em fazendas, em sítios. E meus pais foram para trabalhar nessa fazenda, na ordenha, né? Meu pai e a minha mãe ficaram encarregados de trabalhar na ordenha. As outras famílias faziam outros trabalhos. E meu irmão estudava nessa época e eu ficava em casa. Então a minha rotina era toda em casa, né? Ainda como uma criança. Então ela não se dedicava inteiramente só ao trabalho, porque ela tinha que cuidar da casa e de mim, enquanto meu irmão estava na escola. E meu pai ficava o tempo todo dentro do serviço trabalhando, no serviço rural ali onde ele estava. Os abusos, eles começaram quase que de imediato. Quando nós mudamos para essa fazenda, foi algo assim que foi mudar e alguns comportamentos começarem a se aproximarem de mim, com essas pessoas.
né, que eram ali jovens de 15, 16 anos, até homens mais adultos de 30, 35, inclusive muitos deles casados. Às vezes isso acontecia várias vezes ao dia. E porque os abusos aconteciam por parte de muitas pessoas, de muitos jovens, muitos homens. O contexto familiar onde eu vivia era um contexto onde o álcool era muito presente na vida do meu pai. E ele sempre, aos finais de semana, isso era muito comum, ele beber muito e aí vir as agressões à minha mãe. A gente via toda aquela agressão acontecer, mas como criança nós tentávamos impedir. Mas meu pai, com a bebida, ele se tornava muito violento. E eu nunca me abri, nunca falei aos meus pais sobre isso na época, devido às ameaças que eles faziam. Eles tinham todo um método de fazer com que você não fosse externalizar isso, para o abuso continuar acontecendo. Bom, foi bem impactante escutar a história do Modesto, né? Porque a gente fazia parte de um grupo de oração e estava tendo um evento que a gente chama de Encheios, né? Que é um curso voltado à espiritualidade, para a gente se aproximar e conhecer mais o amor de Deus por cada um de nós. E dentro desse curso a gente faz vários atendimentos. E num dos atendimentos, o Modesto veio contar a história dele, né? Veio partilhar a história dele comigo, né? E naquele momento eu passei a escutá-lo, né? Eu fiquei muito impressionado, muito impactado com a sua história de vida, por tudo que ele passou desde a infância, né? E a partir desse momento, eu tive muita dificuldade em querer entender como eu poderia ajudar, né? E aí, a partir daí, eu fui procurar algumas ajudas, alguns colegas psicólogos, para poder ajudá-lo de alguma forma, porque o meu intuito, na verdade, era poder ajudá-lo. Esses abusos aconteceram ali no período de 1 ano, né? Foi o período que eu morei nessa fazenda. Depois os meus pais se separaram. Aí os abusos romperam, acabou os abusos. Porque nós mudamos dessa fazenda, meu pai, na verdade, ele foi embora e nos deixou ali, nos abandonou ali. E aí minha mãe teve que sair dessa fazenda e nós fomos embora para a cidade de Guaraçaí. E os abusos cessaram, eu fui para outro lugar, com outras pessoas da minha família. Então, essas lembranças dos abusos foram substituídas por um outro trauma, que foi a questão do abandono do pai. Eu esqueci isso da minha mente e parece que desapareceu. E quando eu tinha 12 anos, já morando na cidade mesmo, em Guaraçaí, vendo uma reportagem por volta do meio-dia, eu me preparava para ir para a escola, um jovem, um garoto de uns 10, 12 anos, ele relatou numa reportagem, ele relatava os abusos, como que tudo acontecia, como que as pessoas faziam com ele. E nesse momento, eu simplesmente parei em frente à TV e fiquei ouvindo aquilo e destravou na minha memória esse passado, tudo que tinha acontecido lá. Veio à tona, assim, repentinamente, e aconteceu comigo isso, é a minha história que ele está falando. Isso tudo aconteceu comigo dessa mesma forma. E foi como um vaso de vidro que você solta ao chão e ele se quebra. Eu me quebrei naquele momento, porque como que eu ia lidar com tudo aquilo agora? No início eu percebi o Modesto muito desconfiado, bastante receio. Ele só respondia o que você perguntava, não se aproximava tanto das pessoas, né? Então eu senti ele bem receoso.
Assim, as dificuldades, que eu tinha na minha infância, eu fui arrastando elas. Aos meus 12, 13, 14, 15, 16 anos, aos 20, a minha idade adulta, eu fui arrastando tudo isso. Eu não trabalhei em momento algum nada dessas questões. E aí, a cada problema que acontecia, a cada dificuldade, que são normais, eu ia somando tudo que aconteceu no meu passado, toda a dificuldade de aprendizagem, toda a questão de ser gago, porque isso foi algo que na adolescência marcou muito em mim. Marcou muito em mim, principalmente nos momentos de nervosismo, essa questão de não conseguir se expressar. Então, a ansiedade também veio no meio disso tudo. Sempre fui muito ansioso a ponto de não conseguir me concentrar naquilo que eu me coloquei a fazer. Só eu sei o tanto que o abuso tirou de mim. Tirou muito a tal ponto de eu não me achar bom o suficiente, de não achar aquilo que eu faço que seja o suficiente para mim ou para as pessoas que estão à minha volta. É difícil pontuar todas as consequências que veio através disso, mas a falta de confiança é uma das maiores coisas assim que ele me tirou. Que história difícil. Talvez seja a história de algumas outras pessoas nos acompanhando aqui. E a gente decidiu trazer essa história, por mais difícil e complexa que possa ser ouvir e ver, porque nós queremos ajudar todo mundo que está acompanhando a gente aqui. E é difícil falar sobre uma situação como essa, porque é uma sequência de erros. E quando vocês estavam falando aqui sobre essa formação do id, do ego, do superego, do inconsciente, que a gente não tem poder algum, de certa maneira, quando a gente se torna adulto, a gente vai participar da construção de um outro. Quer tenhamos consciência ou não, né, doutora? E aí a nossa responsabilidade, ela precisa ser consciente. E essa é uma fase da vida, né, a vida adulta, em que temos um pouco mais de poder de ação, conforme a gente viu eu testemunhar agora, em que a pessoa tem um pouco mais de recursos, um pouco mais, espera-se que até lá ela tenha um pouco mais de consciência. Às vezes o incômodo a leva a procurar algumas coisas que ela, como criança, às vezes não podia porque a realidade não permitia, os pais não deixavam. Estando na vida adulta e por diferentes inputs, né? Pode ser um programa, pode ser uma aula na escola, pode ser a conversa com um amigo, e de repente a pessoa tem esse insight e diz: alguma coisa aconteceu comigo, e começa a vir as memórias, como aconteceu no testemunhal. E aí a pessoa pode se fazer essa pergunta: o que eu vou fazer agora, né, que eu me dei conta de que há algo que está desorganizado, eu não consigo saber exatamente o que é, mas como é que eu vou me apropriar disso, ou vou me desfazer, porque algumas coisas a gente vai ter que tentar se desfazer, ou pelo menos dar uma condução para um outro lugar. Então, eu diria que ao chegarmos à vida adulta, até porque as condições, né, neurológicas permitem mais do que na infância, e juntamente com outras condições, esse é o momento em que a gente pode fazer alguma coisa. É possível procurar algum tipo de recurso. Tem pessoas que elas encontram recursos internos. Sim. Isso é bem interessante, porque o ser humano ele é muito diverso e surpreendente. E, às vezes, vai ser necessário o auxílio de alguém. Mas é esse momento em que, havendo um processo, por pequeno que seja, de maturidade, a pessoa vai ter que tomar a decisão de fazer alguma coisa com aquilo que ela está começando a se dar conta, que está vindo para a consciência. De alguma forma, alguns resquícios vêm, ou lembranças de algumas questões, como falava a pessoa do testemunhal, mas veja que ele fala assim: eu era muito calado, eu não conseguia falar, porque lá na infância ele falou que os pais davam um jeito de que ele não expressasse o que ele
estava passando, o que ele estava sentindo. Então, ele foi condicionado a não se expressar. Então, lá na vida adulta, apesar de que ele se deu conta de que algumas coisas não estavam funcionando bem, de que havia uma dor, de que havia uma vivência extremamente traumática para ele, ele ainda está apenas no processo, pelo menos até o momento da história, né, que a história parou. Nós vamos continuar. Que ele se deu conta de que tem algo, mas ele ainda não consegue nomear, porque a fala para ele foi cortada, foi punida, bloqueada. foi bloqueada. Então, ele não consegue chegar à fala. E é na fala que a gente consegue nomear as coisas. Ao nomear as coisas que antes eram meio que imateriais na nossa cabeça, ao dar um nome, elas se concretizam de alguma forma, porque a linguagem é um sistema organizado e lógico. E que quando incrível. nós passamos, é que nos diferencia tanto do restante da criação, né? Quando nós pegamos uma vivência, traumática ou não, que ela fica como um impulso rodando, né, dentro da nossa psique, mas se a gente consegue transformá-la em fala, a gente obrigatoriamente a organiza num sistema lógico, tem que colocar isso na timeline, em algum lugar que isso aconteceu e compreender... De certa maneira, falar é o começo da resolução, Sim, doutora. você coloca uma carga, isso foi bom, foi ruim. Por que foi bom? Por que foi ruim? Falar é terapêutico, né? Duas coisas importantes que ajudam na saúde mental é a expressão do sentimento e a experimentação do sentimento. Como assim? Expressar é falar da dor. Agora, claro, a gente vê até o relato dele, né? Nessa primeira parte aí, ele fala da dor sentindo a dor, né? Então, no processo de autoconhecimento, no processo de amadurecimento pessoal, no processo da gente começar a entender, fazer as conexões entre o que eu sofri no passado e alguma dor emocional do presente, seja no casamento, no trabalho ou comigo mesmo, perceber essa dor dói, mas a gente precisa passar por essa dor, porque esta é uma dor de cura, é uma dor de resolução, né? Que as pessoas em geral não querem passar, então mete a cara na medicação, na cachaça, no álcool, na cocaína, no sexo, mas não tem cura se não passar pela percepção da dor, e isso vai doer sim, mas Deus não vai permitir que a gente tenha uma dor que a gente não possa suportar. Que bom saber disso. E aqui a gente tem para você o nosso guia de estudos Sentimentos, que vai abordar também esse tema da violência, dos traumas aqui em um dos capítulos. E eu quero muito que você receba esse guia aí na sua casa para te ajudar a viver melhor. Liga para cá, pega o telefone agora, nosso pessoal está esperando aqui a sua chamada para pedir, a gente vai enviar gratuitamente para você, não é enganação, a gente não quer os seus dados para fazer nenhum tipo de comércio, nós apenas desejamos que você receba esse material aí e tenha esse começo, quem sabe, ou essa resolução começada aí para você. 12 21 27 31 21 ou então pelo WhatsApp 12 98244 44 49. A gente vai para o intervalo, enquanto você pede aqui o seu guia de estudos. E na volta você acompanha a segunda parte da história do Reginaldo no documentário Sobreviver. E ainda hoje você acompanha aqui as dúvidas respondidas que vocês estão mandando para cá. Até já já.